campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Os Mensageiros. Saúdo, os trabalhadores, companheiros, amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que têm acompanhado as nossas leituras essa, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos ler capítulo 11 e o 12, mas antes vou lembrar, do capítulo 9, Ouvindo Impressões. A trabalhadora do centro espírita, que tinha uma missão, era uma senhora que discutia muito com o esposo, vivia irritada, nervosa e acabou falindo, na sua missão, porque se envolvia, e a sua psicosfera, sempre negativa. E a outra faliu por medo, desconfiança, sempre achando que os outros tinham uma fé, Então ela ficava aflita, sempre estragando, também a sua psicosfera. Vejam só como a gente tem facilidade de entrar no negativo, Esses foram dois exemplos muito grandiosos que a gente tem que ficar atento, E o capítulo 10, a experiência de Joel. Joel foi preparado para servir através da sua mediunidade. Ele veio com a mediunidade, para fazer seu trabalho. Mas ficou sabendo que em outra encarnação ele foi um sacerdote espanhol. E, em vez de fazer o seu trabalho, ele começou a se preocupar em conhecer aquela tarefa e os companheiros, daquela época, se distraindo nas coisas que ele tinha que fazer, como ele prometeu na espiritualidade. Então vejam, como qualquer motivo que a gente tem que se cuidar um pouquinho, qualquer motivo que a gente encontre para se distrair, nós acabamos deixando a nossa tarefa da mediunidade de lado. São fatos aqui que são contados por André, que são muito profundos e que a gente tem que estar, cuidando de nós também. Mas vamos lá. O 11 tem o nome de Belarmino, o Doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. A esperança nunca morre, E a gente tem que sempre ter esperança de cada dia melhorar, Vivendo um dia de cada vez. É isso aí, Ninguém se sentia ao desamparo, observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações. E ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em um tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio, não deva perder essa oportunidade. André estava muito interessado, na mediunidade, nos trabalhos,
Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmindo Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Seguiu o companheiro por grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que então, meu amigo? Deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrenos. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Isso aqui é da gente pensar realmente, né? Serve para nós também esse pensamento, né, do Belarmino, né? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram, aos que obedecem, aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Ah, sim, compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmindo era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Verdade, né? A teoria, muitas vezes, sabemos na ponta da língua, mas a prática, às vezes, deixamos muito a desejar, né? Mas a gente está fazendo força, né? Com esses conhecimentos dessa doutrina de amor, né? Que vem nos clarear a nossa caminhada em se tratando de mediunidade, devemos estar atentos, né? Tudo aquilo que a gente está procurando aprender, procurar aplicar, né? Ser exemplo dessa doutrina de amor. É difícil? Claro que é difícil. A gente percebe aqui, né? Porque se distrai, né? Mas vamos lá que está bem interessante, né? Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí do nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Olha só que bem profundo, com o exemplo e depois com a palavra, né? Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Vejam só, meus amados, que numa casa espírita nós todos, né, temos alguma afinidade
profunda. Aqueles que se sentem mais afinizados, né, numa tarefa, vejam só, e se encontram com a gente, olha o compromisso que assumimos lá, né, na espiritualidade, como ele está falando aqui, né? Vamos lá, vamos continuar. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, vinculando luzes a irmãos nossos no plano visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de lutas postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente de tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Olha, ele veio como presidente de um grupo espírita, não? Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas. Mas enchi-me de exigência, levado pelo excesso apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico de provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Ouvidei os imperativos do esforço próprio. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruía na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos nobres médios longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo, comecei a ver nos médiuns que se retraíam os meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender os nossos interesses materiais imediatos? Veja só o campo que ele abriu, né? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para comunicações? Por que a ligação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino. Enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. A vaidade, né? Que campo negativo se abre com a vaidade. Muito interessante. Por isso mesmo, taxava-o de velharia e de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar. Os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados.
Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformava os sentimentos. E assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto, meu amigo, poderá avaliar tormentos, remorsos e expiações. Contudo, asseverou, mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse, abraçando, você tem razão. Tenho certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Vejam o que pode mudar a cabeça de uma criatura que vem com compromisso de liderança. Ele, como seria um chefe, um líder, um presidente de uma casa espírita que ia orientar, ia doutrinar, ia ajudar as pessoas, acabou largando tudo porque achou que ele queria mais e mais e se jogou para a política, ainda se corrompendo, como está claro aqui, Desgastou o seu compromisso pela vaidade em excesso, achando que queria mais e poderia ter mais, e acabou assim, ó. O que adiantou, Voltou à espiritualidade, levando mais compromissos para resgatar. E a política, o campo que a política abre, meus amados, Vamos lá, agora nós vamos para o 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados, fora o amigo de Belarmino, quem tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos consecutivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas na semeadura terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. Quando luta na carne, são tantas e tamanhas exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como indaguei interessado em consolidar conhecimentos, é que a multiplicidade de fenômenos e a singularidade mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Olha os compromissos assumidos aqui, O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase junto. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento do primeiro serviço. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sobre meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação.
e tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Vejam só, né? Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão de minha cegueira. Vejam só, ele teve todo o conhecimento e não usou para si, né? Usou para os outros. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Quer dizer, ele falava da paciência, mas fazia o contrário, né, com as crianças que estavam fazendo barulho. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quando as coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpa, proteção, nada me demovia. Porém, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava o dia no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações, nem sempre muito retas. E à noite ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas da preparação para Deus. Vejam, né, que profundo isso, né? Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valioso conselhos ao próximo. Além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, Angino encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo.
Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão. As alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrava ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo a minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia da gentileza, visitou-me em ocasião que reservava o descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentação. Chorei amargamente durante 2 horas. Ouviu-me a benfeitora por um prestígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. O que representa isso? Que ele nunca teve caridade nem com ele, nem com ele mesmo, né? Porque a gente tem que ter caridade conosco para aprender a ser caridoso com os outros. O verdadeiro amor. Quer dizer, a prática ficou muito a desejar, né? Então nós temos que estar atentos. Aquilo que se aprende, temos que colocar a serviço do bem e a serviço dos outros, né? Fica essa lição bem profunda para todos nós. E assim encerramos, né? Esses 2 capítulos de muita lição, o 11 e o 12, né? Para que a gente estude bastante e comece a se questionar, né? De que maneira estamos aplicando essa doutrina de amor. Que Deus continue nos amparando, né, meus amados? Até o próximo encontro. E que assim seja. Um grande abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site